Fala, parceria! Quem diria, lá em fevereiro de 2022, que esse conflito entre Rússia e Ucrânia estaria completando o seu segundo ano. Isso, 2 anos de guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, se você quer saber a causa dessa guerra e alguns pontos para a gente analisar ao longo desses 2 anos, é o seguinte, respira fundo e depois a vinheta. Vem com o pai moleque, porque aqui é Geo Raiz Geografia com lousa e giz para a gente debater e discutir sobre 2 anos da guerra Rússia-Ucrânia. Cara, me lembro como se fosse ontem. Me lembro de ter acordado para ir dar aula, era o dia que eu dava aula nos cursinhos, era uma quinta-feira, acordei de manhã, a gente já via ali uma movimentação de tropas vindo desde dezembro, janeiro, e pum, quando a primeira notícia que eu leio é Rússia ataca território ucraniano. Isso lá em dia 24 de fevereiro de 2022. Só uma ressalta, estou gravando isso no dia 23, um dia antes de completar 2 anos aí. E você já deve ter visto, né? A grande questão era a aproximação da Ucrânia em relação à OTAN e também à União Europeia, um desdobramento daquele Euromaidan, aquela tentativa da Ucrânia de entrar na União Europeia de 2014, que terminou com a Rússia anexando a Crimeia. E também a ideia, uma doutrina russa de proteger todos os falantes de russo e tentar manter o controle geopolítico da região que ela dominava ali antes da dissolução da União Soviética. A dissolução da União Soviética separou ali em diversas repúblicas, porém a Rússia sempre se manteve como uma potência dominante sobre elas. E perder essas potências para a dupla OTAN-União Europeia nunca foi algo que a Rússia quis botar em pauta, certo? Então isso foi as causas mais claras, mais diretas da guerra, para a gente discutir alguns pontos que se falava há 2 anos atrás e como chegou até hoje. Mas antes quero pedir para você, cara, curte esse vídeo, dê um trampo preparar esse roteirinho e a forma de você me pagar é fazer assim, ó, tuque no botão, cara. Se tiver no celular, se tiver na televisão, se tiver no computador, curte esse vídeo, se inscreve no canal, rumo aí aos 14 mil inscritos. Se eu olhar para baixo, é porque tem uma vira-lata aqui embaixo, de vez em quando ela tenta lamber meu pé. Vamos lá. Pontos para discutir que eu quero discutir com vocês. Primeiro, Rússia sobreviveu bem às sanções econômicas. Quando começou o conflito, cara, houve uma série de sanções à Rússia, inclusive tirar ela do sistema SWIFT, que faz as transações internacionais. Então, foi o maior conjunto de sanções econômicas que um país já passou. Cara, não vou dizer que isso aí ela passou como se nada tivesse acontecido. Teve impacto na economia russa, mas a economia russa conseguiu, através de novos acordos, novos parceiros comerciais, intensificar comércio com alguns parceiros, sobreviver a isso, sobreviver a todas essas sanções. E colocou uma coisa muito legal. Quando a gente fala, nossa, um monte de sanções, quem fez sanções basicamente foi o seu G7 e aliados. Foi ali, Estados Unidos, União Europeia, Canadá, Japão e esse grupo de países aliados. O Sul global não sancionou a Rússia. Então a Rússia conseguiu sobreviver comercializando e tendo relações ali, a base não, praticamente toda a sua estrutura econômica baseada no Sul global. Importante, o Sul global tem China, segunda maior economia do mundo. O Sul global tem Índia, 6ª maior economia do mundo e é com maior crescimento, de quem aí a Rússia vendeu bastante petróleo. Então, abriu-se uma possibilidade de, cara, dá para viver sem ter comércio, sem ter grandes relações comerciais com esse bloquinho aí, G7 União Europeia. Então, acho que essa é a primeira coisa para se discutir, como que a Rússia escaparia, cara, se lidou bem com isso. Segundo ponto que se falava quando começou a guerra era como a Europa vai lidar com o inverno. Porque no inverno o processo de calefação, esquentar as casas é muito importante e a base energética para isso é o gás natural russo. Se você não vai comprar gás natural da Rússia, como é que você vai esquentar as casas? Até o Putin zoou, meteu um Game of Thrones, mandou um Winter is coming, tal. Mas isso foi menos problemático do que o esperado. Ela deu sorte que o primeiro inverno foi um inverno mais suave e ela conseguiu novos fornecedores, desde que seja dos Estados Unidos, trazendo gás liquefeito, relações aumentando a compra da Argélia,
de Oriente Médio, novos gasodutos, e a Europa também conseguiu se virar. Teve um aumento no preço da energia? Teve. Isso aí atrapalha a economia europeia? Atrapalha. A economia europeia está se recuperando muito mais lento do que, por exemplo, o Brasil, China, Índia, da crise da Covid e do próprio conflito. Mas foi um problema menor do que se esperava. A Europa conseguiu sobreviver sem energia russa, ou com muito menos energia vinda da Rússia. E isso era uma coisa que era muito problemática no inverno. Nós estamos aí caminhando para o final do segundo inverno de conflito e hoje você nem fala mais disso como problema. Por quê? A Europa conseguiu, enfim, contornar esse problema com novos fornecedores, nem seja um pouco mais caro, mas foi um problema contornado. Vamos lá, cara, antes de ir aqui para a próxima parte da lousa, quero convidar para vocês a conhecerem um projeto que chama Aprofunda Humanas. Aprofunda Humanas é uma plataforma de, como o próprio nome diz, de aprofundamento em humanidades e que nós fazemos algumas aulas gratuitas, certo? Para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Quando eu falo nosso trabalho, é porque sou eu, professor de Geografia, o Coqueiro, professor de História, e o Walter, de Sociologia e Filosofia. A gente, cada semana, faz uma aula para a nossa plataforma e algumas aulas são abertas. Eu vou deixar aqui um link de um grupo de WhatsApp, que é onde vai acontecer as aulas abertas. Quando acontece uma aula gratuita, eu mando o link lá para a galera. Então, eu estou criando esse grupo versão 2024. Esse projeto já aconteceu em 2023. Se você quer assistir algumas aulas gratuitas, ao vivo, clica ali, cai. Cara, de graça, não custa nada. De graça e não custa nada foi um pleonasmo. Vamos lá. Cansaço internacional. Apoio à Ucrânia diminuindo. E isso é importante de falar. Quem acompanha aí geopolítica, quem acompanha o noticiário, viu que foi muito difícil para o Biden conseguir aprovar um novo aporte financeiro para a Ucrânia. A Ucrânia queria um aporte financeiro, uma ajuda financeira de 90 bilhões. O que aconteceu no final foi uma ajuda financeira de 55 bilhões para ser dividido entre Ucrânia, Taiwan e Israel. Muito menos do que eles queriam. Por quê? Ano eleitoral nos Estados Unidos, uma guerra que não sai do lugar. Você tem ali os que defendem que é preciso enfraquecer a Rússia. Ao mesmo tempo você tem aí que os republicanos estão achando que está gastando muito com essa guerra e pouco com questões internas, como a questão da migração. Então a própria ajuda americana já começou a se reduzir e isso tem trazido, vai levar a gente para o próximo tópico. Outra coisa, próprios países da União Europeia já estão cansados com essa guerra. Vou dar um grande exemplo da Polônia, e o que serve da Polônia serve para outros países, como Hungria, por exemplo. Quando começou o conflito, ficou muito difícil para a Ucrânia exportar os seus grãos pelo Mar Negro, por causa da guerra. E a Ucrânia é top, mano. Ela é monstro na produção de trigo, na produção de grãos. O que a União Europeia fez para ajudar? Cara, vende para a União Europeia sem tarifa. Vamos dar uma tarifa zero para comprar os produtos da Ucrânia, assim te ajuda a manter a economia ucraniana. Cara, foi legal por um ano. Só que o quê? Esse produto que vem da Ucrânia, ele é muito competitivo, porque a Ucrânia, cara, é uma potência agrícola na Europa. Os caras da Polônia, os agricultores da Polônia começaram a falar, beleza, mas vai estar 2 anos aí esses caras vendendo mais barato pra gente, e como é que fico eu, que não estou conseguindo vender, que estou perdendo lucro, que estou perdendo venda? Os agricultores de alguns países europeus já não querem mais dar esse apoio para a Ucrânia. Cara, eu estou gravando agora, como eu falei, no dia 23, nessa semana, você tinha mais de 2.000 caminhões ucranianos parados na Polônia por um protesto dos agricultores poloneses falando que não passa mais. Essa medida acabou, os poloneses estão falando, a gente precisa ver o nosso lado também. E eu não consigo mais vender para ajudar os caras? E eu como é que fico? E eu que sou da União Europeia, vou me dar mal? Então você já tem até países da União Europeia, a Polônia, vizinha, cara. A Polônia tem várias tretas com a Rússia também, já cansado dessa ajuda, já cansado desse apoio. Então mostra um cansaço internacional. Você pode ver que, mano, no noticiário aí, notícia de lá é só quando acontece alguma coisa muito forte. A gente cansou, a gente acostumou com esse conflito. E isso está levando a Ucrânia ao seu pior momento na guerra. A Ucrânia tentou uma retomada de territórios, porém essa contraofensiva ucraniana terminou sem muitos ganhos e ela começou a perder novamente territórios para a Rússia. O que acontece? É sabido que o exército russo é muito mais numeroso. E a Ucrânia hoje tem falta de soldados e falta de armamentos.
ela não consegue mais trocar tiro, certo? Então ela tem recuado, ela tem perdido cidades importantes lá em Donetsk e tem recuado para tentar manter ali ainda alguns pontos. Ela não consegue mais expulsar os russos e está, na verdade, perdendo território. Então, é um momento crítico para a Ucrânia na guerra, sem conseguir espantar os russos e dificuldade, inclusive, de manter as suas posições. Hoje, é mais provável que os russos avancem do que a Ucrânia retome territórios. Outro ponto para colocar e o Putin? Cara, o Putin tem eleição esse ano na Rússia e é o seguinte, ele vai ser eleito. Primeiro, você tem coragem de ir contra o Putin? Se tiver, por sua conta e risco, certo? Ele se continua como um líder muito forte. Existe na sociedade russa essa ideia de um líder popular e esse líder tem que se mostrar como forte. E o Putin tem essa áurea de ser um cara forte. Já viu aquelas fotos dele que montava em urso, sei lá? Acho que é montagem aquilo. Mas ele lutava judô. Então ele encarna tudo isso, sem contar que todos os opositores deles acontece alguma coisa estranha. É muito difícil. Então ele continua soberano na Rússia, deve ganhar mais uma eleição. E essa política expansionista da Rússia, não vou usar o termo expansionista, talvez não seja melhor, mas de defender os interesses russos, de defender os falantes de russos, de ter essa questão étnica muito forte, e onde a Ucrânia foi o país que mais sofreu, deve se manter, porque o Putin vai se manter. E eu fecho com a última coisa, que é a quebra do mundo. Se a gente tinha um mundo super globalizado pré-pandemia de 2020, o que aconteceu? A pandemia já mostrou, isso foi uma das aulas que eu dei lá no Aprofunda Humanas, como que a pandemia e a guerra impulsionaram um processo de desglobalização, que é o que a gente tem visto. Quando eu falo de globalização, é o mundo inteiro comercializando com todo mundo, e você já não vê isso, certo? Hoje você tem aqui o G7, eu chamei de G7 amigos, e o BRICS+, como um grupo rachado. A Rússia não comercializa com praticamente ninguém daqui. A China, depois de 20 anos, deixou de ser o principal parceiro comercial dos Estados Unidos. Hoje, questões geopolíticas estão diretamente ligadas às relações comerciais. Os Estados Unidos preferem pagar um pouco mais caro e comprar do México, que é um aliado político, um aliado geopolítico, do que comprar mais barato da China. Hoje, questões político-econômicas importam na hora das decisões comerciais. Coisa que pré-Covid, isso não era colocado. Se você voltar ainda um pouquinho mais, pré-guerra comercial Estados Unidos-China, não era colocado. Então hoje a gente tem um racha no mundo, alguns países com mais neutralidade, comercializando todo mundo, mas você começa a ter esse processo de desglobalização cada vez mais forte, com o crescimento de dois grandes blocos. O BRICS+, depois da sua expansão, que se concretizou agora no começo desse ano, eram 5 países, convidaram 6, só a Argentina negou. Então hoje o BRICS, vou chamar de BRICS+, possui 10 países, e o G7 amigos, com a União Europeia e outros, sendo um outro bloco. Certinho? Cara, essas são algumas reflexões sobre 2 anos da guerra Rússia e Ucrânia. Não conseguimos enxergar um fim próximo para essa guerra, uma guerra que pode se arrastar ainda por muito mais tempo, infelizmente. Mas é um tema bastante importante para quem vai prestar concurso público, para quem vai prestar vestibulares, para o próprio colégio, aí, quem gosta de trabalhar com atualidades. Então, é isso. Espero ter gostado dessa aula. Curte o vídeo, se inscreve no canal, respira fundo e bora para a facul.